Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Todos encontraram? Vamos ler em nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías 11, o texto diz: o reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção ao leitor da palavra. Podeis acertar. Glória a Deus. Pessoas de igreja, hoje nós vamos finalizar a parte que nós estávamos falando da igreja sobre o milênio, essa percorrida, embora não é a finalização, porque essa parte do milênio, ela, todo dia Deus está abrindo um leque de fundamentos para a sua noiva. Amém? Amém? Porque o segredo está na palavra. O segredo está escondido na palavra. Mas Deus só revela para os seus filhos, para as suas filhas. Por isso que Mateus 13:10, mestre, por que tu falas por parábola? Ele diz, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros não. Então, amados, hoje eu quero citar alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham, o que ele falou sobre o milênio. E esse quadro que eu ainda deixei aqui, nós falamos sobre esse candelabro que as 70 semanas, ou melhor, as 7 eras da igreja, que está ali em cima, como vocês já viram. Terminando as 7 eras da igreja, sucede o arrebatamento. Nós já falamos sobre isso. Falamos sobre as 70 semanas de Daniel, está gravado, depois aqueles que não têm podem depois pegar para você assistir. As 70 semanas de Daniel, que é a espinha dorsal de toda a palavra até o milênio, certo? Mas aqui no final de Laodiceia, sucede o arrebatamento. Eu vou falar sobre o arrebatamento daqui uns dias, porque é um segredo, é um mistério que foi revelado. Amém? Amém. Então aqui a noiva sobe, casa, tem a ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, 3 anos e meio. Aí desce para o milênio.
Enquanto isso, 3 anos e meio de grande tribulação, quando a noiva foi tirada de cena. O mundo entra na chamada grande tribulação, que nós já falamos sobre isso, também está gravado. Vocês podem depois pegar e assistir, porque quando você assiste, você conhece mais ainda. Você assistiu o culto aqui, sendo pregado, é muito bom, ao vivo. Mas quando você assiste o DVD, você capta mais ainda. Amém? Então, amados, aí Apocalipse 19, Cristo desce, montado em cavalos brancos, Jesus Cristo com a noiva, amém? Montados em cavalos brancos, para a inauguração do milênio. Então, hoje nós vamos falar só dentro desses 1000 anos aqui, que é o mesmo Éden restaurado, porque essa terra, 6.000 anos, é a durabilidade dessa terra com o homem em cima dela. 2.000 anos com a arca, 2.000 anos até Jesus Cristo e 2.000 anos agora depois de Jesus Cristo. O 7º milênio, que seria esses 1000 anos aqui, é o descanso da terra. É uma lei de Deus, não pode falhar. Amém? Mas antes de nós irmos para o milênio, a terra tem que ser limpa. Nós já falamos sobre isso. Tem que ser queimada. Não vai sobrar nada. Amém? O ímpio está fazendo arcas para se esconder em concavidades das rochas. Estão fazendo submarinos potentes para ir lá no fundo dos oceanos. Mas está tudo na Bíblia profetizado. Deus diz: eu te arrancarei de lá. Outros estão fazendo grandes naves que pega 1000 pessoas para subir muito alto, para ir em outros planetas. Deus diz: eu te derribarei de lá. Amém? Então, amados, o que é esse milênio? É o Éden restaurado, é o trono de Davi, é a concessão real, é a tríplice manifestação de filho, porque Jesus é filho do homem, o profeta, filho de Deus na igreja agora, e filho de Davi para o milênio. Amém? Amém. Então eu li aqui Isaías 11, porque nós vamos falar daqui para frente, quando Cristo desce, que tem a batalha de Armagedon na sua descida, porque no final da grande tribulação, as nações arregimentarão os seus exércitos para acabar com o resto de Israel que está aqui. Mas não pode acabar, porque Deus vai restaurar a nação de Israel. Deus vai restaurar a cidade de Jerusalém, que se você tivesse condições hoje para ir lá, ela está como que abandonada. O povo mora aqui, do lado de cá, em Tel Aviv. Porém, do lado de lá, a cidade está parada, não tem movimento. Essa cidade será restaurada por Cristo. Tudo vai ser restaurado lá, o templo, a cidade, e toda a terra também vai passar por mudança. Toda a terra vai ser aplanada. Deus vai limpar a terra para o milênio. Amém? Amém? Porque a noiva de Cristo, em corpos glorificados, nós vamos descer e habitar nessa terra. E nós falamos também que a cidade santa, Nova Jerusalém, ela não desce para esta terra. Certo? Estou apenas reforçando, porque muitas pessoas, já ouviu muita gente falar isso, que a cidade santa vai descer e vai acoplar aqui na terra a Nova Jerusalém, e não é nada disso. A Nova Jerusalém não desce para esta terra. A Nova Jerusalém, ela vai descer para uma nova terra e um novo céu. Amém? Amém? Então, amados, nós lemos Isaías 11, no versículo 6 diz: morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, o filho do leão, o animal cevado andarão juntos. O menino pequeno guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Por que Isaías está profetizando isso? Porque é o que acontecia no Éden. No Éden,
nos dias de Adão e Eva, o leão, o urso, esses animais ferozes, eles pastavam capim, comiam grama, eles não tinham nem mesmo presa. Isso foi a consequência do pecado. Quando o pecado entrou, então houve essa coisa que aconteceu com os animais, não só com os animais, como também com a natureza. Espinhos, abrolhos, estações que mudaram, tudo aconteceu depois do pecado. Então Deus é poderoso, Deus é capaz de fazer voltar isso novamente. Amém? Então, amados, por isso que ele está falando que o leão vai pastar capim junto com o boi. Tudo vai ser normal novamente. E a criança vai tocar na toca do basilisco, que é a serpente mais venenosa que tem, do áspide, super venenosa, mas não vai ter veneno. A serpente ali não vai ter veneno no milênio. Vai ser uma vergonha para Satanás, porque nem mesmo a serpente Deus extinguiu. Ela vai continuar, mas sem o veneno. Amém? Ele diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, irmão, no milênio aqui, será o trono de Jesus Cristo na terra. Amém? Não é o governador fulano, o rei ou a rainha fulana de tal, a presidenta, nada disso. Cristo é o governador desse milênio. Porque Deus deixou a terra, 6.000 anos a terra, na mão de Satanás. E o que Satanás tem feito? Tem contaminado a terra. A terra está suja. A terra está podre, em outra linguagem, de tanto pecado. E agora a coisa está pior. Mas o rápido já está sucedendo. Amém? Nós já vamos sair daqui. Então, amados, Isaías 5,17, ele diz: porque eis que eu crio um novo céu e nova terra. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo um gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Amém? Não vai ter choro, não vai ter clamor, não vai ter morte, não vai ter enfermidades, não vai ter doença, não vai ter hospitais, não vai ter polícia, não vai ter sanatório, não vai ter carros correndo para lá, ambulâncias, levando pessoas doentes, corpo de bombeiros socorrendo acidentado. Nada disso vai ter, porque isso de hoje é civilização de Satanás. O que temos hoje na terra é civilização de Satanás. E Deus vai limpar tudo, porque Deus vai implantar o seu milênio. Deus vai implantar a sua civilização da sua maneira. Por quê? Porque Satanás, ele é o culpado. Ele contaminou a terra. E na descida de Cristo aqui, Apocalipse 19, a primeira coisa que acontece, ele é preso. Satanás é preso, os demônios serão presos, a morte será presa, porque em 1000 anos não haverá morte. Como pode ter morte se o doador da vida está aqui, que é Cristo? Cristo nunca foi num funeral, Cristo nunca foi numa casa onde tinha um morto para continuar morto. Quando ele chegou lá na casa de Lázaro, as meninas correram e falaram: ó, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é isso? A Marta e a Maria chegou: ó, Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olhando para o coração daquelas irmãs, aí diz a Bíblia que Jesus chorou porque ele amava o Lázaro. Onde eu colocar? Ah, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Tirai a pedra. Amém? Tem coisa que é nós que tem que tirar para Deus fazer a obra.
Deus quer fazer a obra na nossa casa, mas nós não tira a sujeira, nós não tira o lixo, e Ele não pode operar. Então temos que tirar o lixo. Tirai a pedra era um problema, a pedra era um obstáculo, e aqueles homens foram ali e empurraram aquela grande pedra, e Cristo falou: Lázaro, sai para fora. E o nariz do Lázaro já estava derretido, né? As bactérias entravam de um lado e saíam do outro. E os elementos de restauração, o poder vivificador de Deus tomou conta daquele homem. E olha, irmãos, rapidinho, ao Lázaro novo em folha. Veio todo atado, todo amarradinho, todo mumificadinho. Desatai, quer dizer, corta, tira essas faixas, deixa o homem livre. A pessoa, quando vem para Cristo, vem todo atado, todo amarrado, com ideias, com crédito, com tanta coisa. Então Cristo foi também na cidade de Naim, na entrada, ó a viúva com o filho morto. Então, irmãos, não terá morte. Porque as pessoas falam: mas Isaías disse que o mancebo pode ficar doente, pode morrer com 100 anos. Irmãos, Isaías faz uma alusão ao milênio antes de Noé. Isaías faz uma alusão àqueles 1000 anos antediluviano, porque aqueles homens antediluviano, o homem que viveu mais, viveu 969 anos. Matusalém. Adão viveu 930, mas o que viveu mais foi Matusalém, 969. Nenhum viveu 1000 anos. Nenhum viveu 1000 anos. Por quê? A palavra não pode falhar. Deus disse: no dia que comeres, certamente morrerá. O dia de Deus é 1000 anos. Amém? O dia de Deus é 1000 anos e nenhum viveu um dia de Deus. Agora aqui não, nós vamos viver um dia de Deus. Porque vamos ser eternos como Ele é. Vamos deixar de ser criatura do tempo para ser criatura da eternidade. Os nossos corpos vão ser corpos preparados, corpos celestiais, glorificados, igual o corpo de Deus. Amém? Deus não vai perder o irmão, Deus não vai perder a irmã. Você não vem no mundo em vão, vem para um propósito. Amém? E esse propósito é que Ele nos elegeu. Nós não somos candidatos, não, somos eleitos antes da fundação do mundo. As pessoas não estão lutando aí, os candidatos para ganhar, para ser eleito. Nós não precisamos disso, porque fomos eleitos por Deus. Deus passou por cima de milhões e escolheu a nós. Irmãos, Deus passou por cima de milhões de pessoas e escolheu a irmã, escolheu o irmão para revelar a totalidade da palavra. Por isso que é para quem vencer, para quem vencer. Então, amados, veja, aqui ele diz: exultarei em Jerusalém e alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Por quê? Irmãos, não vai ter tristeza ali no milênio. Vai ser só gozo, alegria. Amém? Esse milênio aqui será uma civilização de Deus. Você fala: vai ter carro? Não. Vai ter avião? Não. Irmãos, vai ser uma surpresa. Amém? Vai ser uma surpresa. E outra, a dimensão de Deus aqui será outra, não essa dimensão nossa. Vai ser uma dimensão diferente. Porque essa dimensão aqui, irmãos, se Deus preparar, daqui uns dias eu quero falar sobre essas 7 dimensões aqui. Vai fazer hora que eu quero falar sobre essas 7 dimensões. Mas eu sei que isso vai arrebentar, vai mexer. Por quê? Porque as dimensões, o céu vai descer. Amém? E a terra vai subir. E nesse milênio, como diz aqui, a glória
de Deus será tanta que vai como as águas que cobrem o mar. Irmão, toda a terra inteira, todas as pessoas ali serão santas. Até os filhos que vai nascer nesse milênio, serão filhos predestinados para o milênio. Mas não pelo sexo, porque o sexo é o símbolo do pecado. Por isso que todos nós temos que arrepender, temos que ser batizados, temos que nascer de novo, porque todos que vieram pelo sexo vieram mortos. Ele quando nasce, ele já nasce morto. Amém? Amém. Então ele precisa do quê? De nascer de novo, da nova criação que é Cristo. Cristo, sendo o segundo Adão, vem trazer uma nova criação, porque a primeira criação do primeiro Adão perdeu tudo. Só não perdeu nós, porque Deus veio e falou: olha, nasce de novo. Deus veio e predestinou a semente para cair no coração da irmã, para cair no coração do irmão, e a semente da vida eterna caiu no seu coração. Amém. E você nasceu de novo. Amém. No reino de Deus. Aí você é transportado para o milênio. Senão, meu irmão, vai queimar, vai perecer na grande tribulação. E se não passar pela tribulação, vai ser ressuscitado no fim do milênio para prestar conta e ser lançado no lago de fogo. Será aniquilado. Então ele diz aqui, amados, Isaías 65: edificarão casa, 21, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, porque os dias do meu povo serão como os dias das árvores. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque, irmão, aqui é o seguinte: você constrói uma casa, luta, né? Logo vem um infarto, fica para os filhos, fica para os parentes, alguém vem e compra, você não gosta. Compra um carro novo, o ladrão vem, rouba. Ou acontece alguma coisa. Não dá nem tempo de desfrutar da sua aposentadoria. Trabalha 40 anos suado, né? Luta, trabalha, é feito um condenado. Na hora que é aposentado, vem a diabetes, a pressão alta, o colesterol, a desgraça de doença dos infernos. O diabo não quer que ninguém seja feliz, mas os eleitos serão. Amém? Os eleitos serão no milênio. É um elemento do tempo que Deus vai dar para nós. Mas lá não. Você vai construir a sua casa dentro dos 1000 anos, e você vai morar nessa casa. Você não vai vender essa casa para ninguém. Amém? O seu pomar de fruta, o seu rio que passa lá no fundo do quintal, eu não sei como é que é, a cachoeira, a cascata, eu não sei o que Deus vai te dar no milênio de presente. A terra é muito rica, está na mão dos ímpios, mas vai voltar às mãos do dono original, que é Deus, e nós somos herdeiros. O povo vai para Cancún, vai para Havaí, vai para o Caribe, o ímpio vai gozar para tanto lugar. Tudo isso, meu irmão, vai vir para as mãos do Filho de Deus. Toda a terra, e limpa, tirada o pecado. Amém? Então veja, você constrói e você mora. Você planta e você... Você planta um pé de manga, tem que cortar o coitado do pé de manga. E o terreno é muito pequeno, não dá para construir, tem que tirar o pé de manga para... Não é assim? Aí você compra no mercado, é com agrotóxico, com veneno, é com isso, é com aquilo. Em vez de você comer para viver, está comendo para morrer. Mas lá no milênio não. E os filhos serão a classe bendita do Senhor. Porque os filhos é filhos para te dar prazer, é filhos para amar o pai e a mãe. É a classe predestinada de Deus, que não vem nessa era, meu irmão. Vai vir só no milênio. A irmã fala: meu Deus, a minha vida nessa terra foi uma vida desgraçada. Foi aborto, foi problema. Eu tive problema feminino, não pude gerar meus filhos. Pode ficar tranquilo. Lá você vai ter seus filhos.
sem dor, sem contração, né? Sem conceição, sem perturbação. Uma coisa que só Deus pode explicar. Nós não temos palavra. O marido e a esposa é o mesmo, é a mesma carne, é o mesmo ser. Como, pastor? Cada homem vai encontrar a sua verdadeira costela. Não tem como ele falar, essa não é a minha, é a sua costela. Não haverá divórcio, não haverá separação. E os filhos serão a classe dos benditos do Senhor. Aqui, desculpe que eu vou falar, Isaías diz, hoje os filhos, por isso que tem que criar um caminho que deve andar, tem que disciplinar com a Bíblia, tem que vacinar na palavra, tem que vacinar na oração, tem que dar uma lição para eles de Bíblia, tem que ficar o tempo todo com eles. Por quê? Porque eles vêm chucro, maus, com a índole terrível. A Bíblia fala, vem filhos para perturbação. Os filhos, irmãos, que nascem dos ímpios, são filhos, diz a Bíblia, para perturbação. Filhos para tirar paz, para fazer o irmão perder os cabelos da cabeça, a irmã ficar mais velha. É problema. E quando eles estão rapazes, se você não criou, eles enfiam a carne na droga, vai roubar, vai matar, vai te dar problema. As moças caem na prostituição, vai dar problema para o pai e para a mãe. Lá são os filhos para dar prazer. Você vai sentar na mesa e o Salmo 128 vai cumprir. Sua esposa como uma árvore frutífera em volta da casa, trazendo aquela atmosfera, né? E os filhos como planta de oliveira em volta da mesa. Não é um nem dois, não, é bastante, irmãos. E nós vamos trabalhar? Não. Não vai trabalhar. No milênio ninguém vai trabalhar. Vamos fazer alguma coisa do cotidiano nosso mesmo. Amém? Amém. Porque tudo será dado. Tudo a terra vai produzir para nós. Adão não precisou trabalhar. Adão, simplesmente, ele não precisava nem subir um pé de manga. Ele falava com a manga. A galha trazia a manga na mão dele. E sem sujeira, sem bactéria, tudo purificado, tudo esterilizado. Podia dormir na relva, podia dormir no meio dos animais. Não tinha ferocidade nenhuma, até que Lúcifer veio se rastejando e viu aquela grande misericórdia, aquela grande bênção. Falou, isso não vai ficar assim não. E olha aí o que virou. Virou esse Éden, que o profeta usou o nome, o Éden satânico. O Éden de hoje é satânico. Por isso que nós não optamos por votar, não entramos na política, porque está tudo corrompido. Os países hoje estão nas mãos de Satanás, os reinos desse mundo são do diabo. Não tem nada de Deus aqui. A única coisa de Deus é a sua igreja, é a sua noiva. Até as denominações o diabo invadiu, atravessou a Bíblia, punhalou a Bíblia, criou dogma, heresia, doutrina de homem, teologia, seminário, rebentou com o povo, e em vez de dar a palavra que é a árvore da vida para o povo, deu a árvore da ciência do bem e do mal. E o povo, em vez de comer para viver, come para morrer. Essa mistura do cavalo amarelo. Não edificarão para que outros habitem. Não. Não plantarão para que outros comam. É você mesmo que vai usufruir. Porque os dias do meu povo serão como o dia das árvores. Lá em Israel tem uma árvore que tem, sabe quantos anos? 3.500 anos. Amém? Amém? Tem árvores na África que tem quase 5.000 anos. Só que esse milênio, nós vamos ter a idade aqui, veja bem, aqui no milênio, irmãos, nós vamos poder comer, como eu disse, usufruir no milênio. Mas quando nós entrarmos na eternidade, terminar o milênio, eu vou entrar nisso para vocês entenderem, que entrarmos na eternidade,
na eternidade é tudo diferente. Amém? Nós não vamos construir, porque você vai construir como? Se a cidade é ouro puro. A cidade tem muro os muros são de jaspe. As ruas, o piso, o asfalto é ouro puro. Amém? A cidade é uma coisa linda. Não tem sol e nem lua, porque a luz é de Deus. Ali será outra coisa em outra cidade. É 2.500 quilômetros de largura, altura e comprimento. É uma coisa rica. Rica. É fraca essa palavra. E nessa eternidade nós vamos criar planetas. Por isso que o universo não tem fim. Nós vamos ter nações na eternidade. Nações de nós mesmos, dos filhos de Deus. Vai gerar nações na eternidade. Não vai ter nem o diabo, porque ele vai estar queimando no lago. Nem o demônio, nem a morte, porque nós já sabemos muito bem quem é Deus e quem é o diabo. Vamos passar para frente, irmãos. Essa hora voa demais. Cristo virá para iniciar uma época de paz e tranquilidade. A mensagem, revelação de 7 selos, o 6º selo, parágrafo 355. O 6º selo fará algo, sim, Senhor. Na verdade, o mundo inteiro está gemendo com dores para a era do milênio. Irmãos, o profeta Combrana pregou a mensagem intitulada Dores de Parto. Até Romanos 8. Tudo está gemendo. Você está vendo esse calor? Você está vendo a natureza como está? O cientista está alegando que está tendo um aquecimento global, né? Eles mesmos estão produzindo esse aquecimento. Eles mesmos. Porque a condição é o próprio homem que está destruindo tudo. É o próprio homem que está colocando o seu dedo na natureza e está atrapalhando a natureza. Por isso que Deus disse: eu virei para destruir os que destroem a terra. Contamina a terra com essas químicas desenfreadas, esses vírus que eles criam em laboratórios para matar as pessoas. Eles criam vírus de doença e põem nas pessoas. Aí eles aparecem como um salvador, faz a grande propaganda. Aí criam outro vírus para combater aquele primeiro vírus, para vender remédios. Eles mesmos estão destruindo, eles mesmos estão contaminando o planeta. E Deus disse: eu virei para destruir os que destroem a terra. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, até quando Deus vai suportar isso? Eu te digo, Deus não vai mais suportar. Ele já desceu. Amém? Ele já desceu para fazer o arrebatamento. Vamos seguir isso aí. Não haverá morte no milênio. A mensagem de adoção, o confronto de Efésios com Josué, parágrafo 36, ele diz: agora, Canaã não representa a era do milênio. Ela representa a era do vencedor, Canaã. A dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram, queimaram e tomaram cidades. E lá no milênio não haverá nenhuma morte. Amém? Amém. Irmãos, as pessoas fazem aplicações. O irmão Breno fala que os tipos não falham. Os tipos não falham. Vocês estão vendo aqui de Éfeso até Laodiceia são 7 eras. São 7 mensageiros que estão às 7 estrelas ali. O irmão Breno é o 7º homem. A Bíblia diz que Enoque foi o 7º homem, contando de Adão. De Adão ele foi o 7º, Enoque. E sabe o que aconteceu com Enoque? Deus o trasladou para não ver a morte. Isso mostra que na 7ª era do homem agora haverá a trasladação dos santos. Amém? Então os santos serão trasladados. Aí o Noé,
passa por tribulação. Noé, ele é um tipo do povo que fica. Por isso que Noé tem que enfrentar as águas de tribulação. Amém? Nós não estamos tipificados de Noé. Desculpe o que eu vou falar, mas eu sei que muitas pessoas vão ouvir. Quem está tipificado de Noé é os batistas, os adventistas, os assembleianos, os metodistas. As denominações está tipificada no povo de Noé. Amém? Amém. Por quê? Porque eles não receberam o profeta do dia. Não receberam o mensageiro do dia. Verdade. Eles não construíram a pirâmide. Noé não construiu a pirâmide. O que Noé construiu? A arca. Amém? E quem construiu a pirâmide? Que até hoje o cientista bate a cabeça um no outro para descobrir quem construiu a pirâmide e eles não conseguem. E uns falam, foi os UFOs, foi os ETs que vieram de Marte, foi não sei quem, foi hostes angélicas de outro planeta. Não existe, meu irmão. Foi construído por extraterrestres, por OVNIs, objeto voador não identificado. Não. Mombrana vem e fala, a pirâmide foi construída por Enoque. Amém. Amém. Amém? Enoque falou a palavra falada e vinha pedra de 10, 15, 20 toneladas e encaixava uma em cima da outra, que você não consegue colocar uma folha dessa aqui, ó, entre uma pedra e outra. Por isso que o cientista hoje fica encabulado, porque aquelas pedras foram cortadas com uma precisão que hoje muitas vezes não tem nenhum instrumento numa precisão daquela. E o irmão Branda fala que assim é a noiva de Jesus Cristo. Ela é tão unida, amém? Que ninguém pode penetrar ali no meio. Assim é a pirâmide. Ah, mas vem os maçons, as denominações, dizem, não, a pirâmide é do diabo. Você vai encontrar pessoas falando isso. Irmãos, o que o diabo tem, ele copiou de Deus. Tá? Tudo que o diabo tem, ele copiou de Deus. Até a criação. Até a criação. Deus fez o Adão. Deus deu sono no Adão. Tirou a Eva. Verdade. O diabo ficou analisando. Ficou olhando e falou, mas vem cá, como é que faz isso? Ele não tem poder de criar. Ele não pode fazer sombra como Deus fez de Maria e gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria. Satanás não pode criar. Ele não tem o poder criativo. Ele tem o poder de perverter. Verdade. Ele perverte. O que ele fez? Ele viu um animal que combinava com o sangue humano e usou aquele animal para trazer o seu filho no mundo, o Caim. Vocês sabem muito bem, a semente da serpente. Então o que Satanás faz? Ele só perverte. A pirâmide, a estrela, nunca foi do diabo. Todas as estrelas, as pirâmides, são de Deus. Agora ele pegou e manipulou da maneira dele. Verdade. Ele não tem nada. Então as pessoas, não, a pirâmide é do diabo. O diabo não tem nada. A pirâmide quem construiu foi Enoque. E aquela pedra que vocês podem ver lá em cima, a Morágape, aquela pedra é Cristo. Se você ir lá no Egito e você olhar a grande pirâmide, a maior de todas, ela não tem a pedra de coroa. Porque a pedra de coroa representa Cristo e foi rejeitada. Amém? E dentro das pirâmides estão as regras de engenharia e matemática, os hieroglifos escritos nas paredes da pirâmide, que o engenheiro, que o cientista estudou isso e fizeram a engenharia e descobriram muitas coisas através dos hieroglifos, através das escritas que o próprio Enoque construiu e colocou dentro da pirâmide. Amém? Que representa uma Bíblia. Então ali está a pirâmide. E outra, a cidade santa é em forma de pirâmide. Amém? Deus está em cima, ilumina tudo. Então, amados, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Apocalipse 4. Os 24 anciãos, parágrafo 197. 7 espíritos, 7 cores, 7 eras da igreja, 7 ministérios, 7 luzes, tudo em 7. Deus é perfeito nos 7.
Deus trabalhou 6 dias, no sétimo ele descansou. O mundo existirá por 6.000 anos. No sétimo 1000 será o milênio. Esta é a razão, vê você. Nós temos estes 6 dias, no qual o mundo tem que trabalhar. Estamos bem próximo deste sétimo dia agora. Os primeiros 2.000 anos, Deus destruiu o mundo com a água do dilúvio. O segundo 2.000 anos, Cristo veio. Estamos em 1961. Aqui o profeta falando. 61 lá atrás. Vem as portas. Só um tempinho, ó, veja, Jesus disse. Agora, isso não percorrerá por todo o caminho, ele disse. Porque terei que encurtar a obra. Senão a bomba atômica destruirá toda a carne. Vê você? Por amor aos eleitos, eu encurtarei a obra em justiça. Cortarei parte do tempo. Veja. Então o milênio de 1000 anos, o grande dia. Enquanto a igreja tem lutado contra o pecado por 6.000 anos, o sétimo dia é o milênio. Como Deus gastou 6.000 anos para construir o mundo, no sétimo 1000 ano ele descansou de toda a sua obra. A igreja lutará contra o pecado por 6.000 anos. E no sétimo 1000, a igreja descansa. Amém? Então, amados, quando eu falo isso, não falo de mim mesmo. Estou lendo na mensagem do irmão Breno. Amém? Irmãos, Deus estabeleceu um prazo para o diabo. Como advogado, manda intimação para o inquilino, fala, olha, você inquilino que não paga aluguel, já está morando 1 ano sem pagar aluguel, se você não sair dentro de 60 dias, você vai ser despejado. O inquilino passa 60 dias, não sai. O que acontece? Vai a autoridade lá, né? E pega todas as coisas dele e joga na rua. Chama despejo. Deus vai fazer isso com Satanás. Amém. Porque ele é o poceiro da terra, ele é o grilheiro da terra. A gente não vê as pessoas ir aí parar nas rodovias aí, o sem terra, por causa de um pedacinho de terra, brigando por causa de... Irmãos, isso não é muito sério, vocês sabem. Então Satanás, ele terá que tirar a mão do planeta. O tempo dele, o grande juiz, Jesus Cristo, deu prazo para você ter que sair. Ele não sai. Então ele tem que ser o quê? Preso. Amém? Para a terra gozar de paz. Não só ele, como a cambada dele. Porque ele toma conta dessa terra e ele não faz nada que presta. Cada dia que passa, agora está pior, né? Porque ele está pervertendo a raça humana. Homem está virando mulher e mulher está virando homem. Agora ele está pervertendo as pessoas fisicamente, espiritualmente. Então aquele que está em vós, 176. Agora, quando o primeiro leão foi criado, ele era amigo do homem. E o diabo que faz fazer aquilo, está correto? No milênio, o lobo e o cordeiro comerão juntos. Verdade. O leão comerá palha com o boi e deitará com o boi. Eles não destruirão no milênio. O diabo terá ido. É o diabo que faz bestas selvagens rebentar uma corda e te atacar, comer. E coisa assim, de forma que faz. É o diabo que faz aquilo. Porém, maior é aquele que estava em Daniel do que aquele que estava no leão. Amém? Amém. Maior era ele naquele profeta do que estava naquele leão. Porque o leão não pode comer Daniel. Porque o Deus de Daniel era maior do que o leão. Amém? Aquele leão feroz. Só que no milênio será tirada a velocidade dos animais. Não vai ter um carrapicho no chão. Não vai ter uma erva daninha, venenosa na terra. Você sabia que Deus vai limpar toda a terra, queimar tudo? E Deus vai reflorestar a terra de novo. Deus vai recriar o planeta com novos animais, novos pássaros. Tudo será novo no milênio. Amém? É isso que Deus... Esse é o milênio que Deus tem preparado para nós. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. 121. Agora, Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recorde, quando Noé saiu, cão estava com ele. O pecado estava ali. O pecado foi direto através da arca. Incredulidade. A dúvida entrou na arca. Atravessou o julgamento. Mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi para a presença de Deus.
Mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda, típico do milênio, da condição do mundo. Então veja bem, amados, o que o Mombrano está dizendo? Noé entrou aqui, um tipo. Noé entrou aqui, na grande tribulação. Quando Noé terminou, saiu do outro lado, que cessou a chuva, que as águas baixaram, e que por cima da água só tinha defunto de gente, defunto, corpos de animais mortos, cadáveres. Da entrada da arca até a saída da arca, o pecado foi antes da arca, amém? E o pecado foi depois da arca. Ainda que o pecado passou pela arca, amém? Por quê? Porque o pecado, irmão, antes do milênio, ele vai passar para depois do milênio também. Mas no percurso do milênio não haverá pecado. Mas ele vai passar para de lá. Por quê? Porque Deus, quando chegar aqui no fim do milênio, Deus vai ressuscitar os ímpios. Desde Caim, o primeiro ímpio, até o último ímpio, toda essa terra maravilhosa que vocês viram, vai estar infestada de ímpio. Os ímpios serão ressuscitados. A terra vai vomitar os ímpios. Todos os ímpios que já pisaram nessa terra, eles aparecerão no fim do milênio para enfrentar o julgamento do trono branco. É ali onde vai aparecer a virginécia. Vai aparecer lá, ressuscitada. Lá vai aparecer os batistas ressuscitados, os adventistas, os assembleianos, os denominacionais, todos vai aparecer lá, junto com os ímpios. Para quê? Porque aqui haverá uma separação de cabritos e ovelhas. Amém? Amém. A virginécia morreu pelo nome de Jesus Cristo no período da tribulação. Será salva no julgamento. Ela não entra no milênio porque ela não é noiva. Ela não casou. Foi candidata, mas não casou. Ela não teve azeite. Ficou dormindo lá na denominação dela. Ficou dormindo concernente ao batismo. Ficou dormindo concernente à ceia. Ficou dormindo concernente ao profeta. O profeta chegou e falou: olha o esposo chegando. Ela estava dormindo. Não atendeu quando Deus enviou o sétimo anjo. Quando Deus enviou o sétimo anjo com a coluna de fogo, as revistas e os jornais mandaram pelo mundo, mas ela continuou dormindo. Então Deus vai separar, vai fazer um julgamento dessas pessoas no fim do milênio. E outra coisa, os denominacionais que foram advertidos pela irmã, pelo irmão, ganhou um folheto, foi advertido, vai aparecer lá no julgamento a grande tela divina, muito grande na nuvem, mostrando ele sendo advertido, mostrando ele ouvindo um programa de rádio, mostrando ele recebendo um folheto, e ele não obedeceu a palavra. Não terá desculpa para ele. Porque Deus não leva o homem e a mulher a julgamento sem antes advertir. Ele foi advertido aqui na tribulação. Ele foi advertido aqui na era da noiva. Porém, ele não atendeu. Ele vai o quê? Vai ser o quê? Ele vai ser julgado e condenado. Porque, irmãos, aqui só salvará. Por isso que eu falo para o seu povo, para as suas famílias, para os nossos parentes, irmão. Ó, eu vou falar uma coisa bem pesada. Não haverá desculpa para os nossos parentes. Amém? Amém. Eles estão colados junto na fonte da palavra e não entra. Naquele dia Deus vai falar: fulano de tal não era seu parente? Era. E por que você não atendeu? Fulano de tal não era seu irmão, sua irmã, seu marido, seu esposo? Era. E por que você não atendeu? Senhor, eu fiquei, né, então. Olha lá o caldeirãozão de fogo. Olha o buracão de fogo lá, o borbolhando.
E Deus não vai ter misericórdia, irmão. Porque se Deus tiver misericórdia lá, desse povo, Ele vai ter misericórdia de quem teve misericórdia. A Bíblia assim fala, que Ele terá misericórdia de quem teve misericórdia. Por isso que vai salvar ovelhas ali. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então veja, o milênio não é o fim dele. Ainda haverá tempo após o milênio, futuro lar 122. O milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra, não. Então veja, amados, o milênio não é o novo céu, a nova terra. O milênio é ainda nessa terra. Observe, isso ainda não se refere a este reinado do milênio. 1000 anos não é a nova terra. Vê, o reinado do milênio é um reinado diferente. Vamos entrar nisso, o milênio, mas isso não é a nova terra, o novo céu. Não, não. Este é simplesmente um lugar de descanso. Vê, um período de descanso, não em absoluto aos novos céus e nova terra. Pois veja você, no milênio nós temos coisas que não entrarão nisso. É um tipo do antigo sétimo dia do Éden. É o sétimo dia após Ele haver feito o mundo. No sétimo dia Ele descansou no Éden. Amém? Então o que é o milênio? O milênio, irmãos, é para Deus te realizar aquilo na terra que você não realizou. A irmã teve um sonho, né, de ter isso, ter aquilo, e não realizou. A outra morreu precocemente. Veio, era uma cristã e novinha, morreu, partiu. O outro, vocês estão me entendendo? Deus vai realizar o desejo dos nossos corações nesse milênio. Porque na eternidade não haverá mais lembrança. Na eternidade é outra coisa. Então, por exemplo, o irmão que gosta de gado, né? Gosta de cavalos, mas não pode comprar um. Porque vai criar onde? Lá você vai ter tantos quantos você quiser. Não me lembro. Tá? Lá você vai ter seu gado. Lá você vai ter o que você quiser. Amém? Não vai ter nada para te atrapalhar. Todos os seus desejos serão realizados aqui nessa terra. Vamos seguir para terminar. 180. Vê, o mundo tem agora quase 6.000 anos de idade. Cada 1000 anos ele teve uma destruição. Nos primeiros 2000, inundação. Ele batizou, a congregação responde com água. Nos próximos 2000 anos Jesus veio para santificar e reclamar. Derramou seu sangue sobre ela. Clamou, chamou sua. Muito bem. Virei novamente agora como rei e com sua rainha. E os segundos 2000 anos que ele faz, ele vem e dá o seu período de repouso. E então queima e limpa para os seus. Põe os seus outra vez nela. E veja, não o mundo perfeito. Este milênio é um tipo do sétimo dia. Então vem o julgamento do trono branco. Vê? Nós ainda temos o julgamento depois do milênio. Nós ainda estamos no tempo do milênio. E um dia, 1000 anos, é um elemento do tempo. Não confunda isso com a nova terra agora, porque não é. Amém? Observe, estava também sobre este 8º dia, último dia, a festa dos tabernáculos. Observe após aquilo, após o último dia de festa, após a última era da igreja, depois dos últimos completos 7 dias sobre a terra, depois do milênio, vem a santa convocação. Recorde, esta é a festa do tabernáculo. Tabernáculos, lugares de recolhimento. Estamos no milênio. A Bíblia diz, edificarão casa, habitarão. Mas na nova terra, ele já foi, preparou o lugar. Está construída. Nós não temos nada a ver com a construção dela. Amém? Ó, é eterna. Eu simplesmente amo a palavra. Ó, uma santa convocação. O 8º dia, que há somente 7 dias. Então o 8º dia volta ao primeiro dia novamente. Vem diretamente de volta ao primeiro. O 8º dia, uma santa convocação. Então, amados, o milênio é o 7º dia. O 8º é como se nós voltássemos antes do primeiro dia. O 8º seria a eternidade, a santa convocação. O que é santa convocação? Eternidade. Quando Deus ressuscitar os ímpios aqui e julgar, fazer um julgamento, eu não sei por quanto tempo, eu não sei de que forma, aqui, e separar as ovelhas dos bodes,
Satanás, ele vai olhar de norte a sul, de leste a oeste, e vai ver, porque ele vai estar solto da cadeia. Ele, os demônios, a morte, tudo. Ele vai olhar assim, irmão, a terra está plana. Não está igual hoje, sobe e desce. A terra estava plana. De um lado e do outro. Ele vai olhar e vai ver gente, quilômetros e quilômetros. A terra está coalhada de ímpio. Aí ele vai falar assim, mais uma vez, eu estou tendo um grande exército. Aonde que quantidade vale alguma coisa? Hã? Por isso que as denominações estão aí com igrejas grandes e monte de gente, multidão e multidão, mas não tem um eleito lá. Eleito não familiariza com esses rotos, com essas denominações frias. Então ele vai olhar e vai falar, ó Deus, nós vamos te atacar. E nessa hora, irmãos, a cidade santa está descendo do céu. Como uma grande nave, não para acoplar aqui. Ela está descendo. Ela desce sobre essa terra. Porque João fala que ele viu a cidade santa descendo. Aí o que faz os santos? Eles serão canalizados. Eles entram nessa cidade santa. A noiva do Cordeiro, os santos, os que foram salvos, todos entram nessa cidade gigantesca. E Satanás vem com tudo para atacar essa cidade. Porque ele tem muito ímpio do lado dele. Mas os ímpios, desculpe como eu falo, tudo uma cambada de gente velha, tudo esclerosado, gente que morreu lá no CTI. Porque do jeito que morreu vai ressuscitar. Morreu com 90 anos, vai ressuscitar com 90. Morreu sem perna, vai ressuscitar sem perna. Do jeito que ele desceu, ele vai ressuscitar o ímpio. Não os santos. Nós não. Os filhos de Deus, a Bíblia mesmo fala, desce um irmão de idade e ressuscita um jovem. Desce ele podre de doença, ressuscita no melhor da sua saúde. Com todo o seu cabelo na cabeça, nem uma ruga, perfeito. Porque vem a sua teofania e funde naquele corpo do pó. Mas o ímpio não. Deus não vai dar colher de chá pro diabo. Morreu ladrão, ressuscita ladrão. Morreu prostituta, ressuscita prostituta. Pobre, cheia de doença. E aí, o diabo vai olhar e vai falar, agora vamos atacar. Atacar o quê, irmão? A terra vai rachar. A terra vai abrir. E vai virar um inferno em cima dessa terra. Essa mesma terra está equipada para pegar fogo. Os vulcões explodirão, amém? Essa terra vai pegar fogo. O ímpios vai queimar de novo. Vai de ressuscitar. For julgado. Para quê? Para aniquilar o bicho. Eles saíram um pouquinho da cadeia só para Deus falar, seus ímpios, seus incrédulos, seus adúlteros, seus fornicários. É isso que Deus vai falar no julgamento. Vocês que eu pedi, tenho sede, me deram fel na minha boca. Quando eu falei, vem, arrependa dos seus pecados, vocês viraram as costas. Vocês nunca quiseram a minha palavra. É isso que Deus vai falar no julgamento, irmão. Nunca largou do seu cigarro, da sua cachaça. Nunca largou do seu sexo imundo. Nunca largou das vaidades. É isso. Deus vai julgar tudo. E a terra vai começar os vulcões a explodir. Vai virar primeiro o inferno. Amém? A terra primeiro vai virar aqui o inferno em cima dessa terra. O inferno. E a cidade santa? Viajando no espaço. Saindo dessa terra. Saindo desse espaço, vamos dizer assim. E o profeta fala que você vai estar a milhares e milhares de quilômetros, e você vai ver a terra borbulhando como uma panela pegando fogo, queimando o ímpio, e gritos horríveis. E por aiuns e aiuns e aiuns, o inferno pegando fogo, queimando, e depois vem o lago de fogo para aniquilação. Porque o inferno não é eterno. A gente não sabe, irmãos. Eu vou dar aí 100 milhões de anos para eles ficar lá queimando. Talvez é mais que isso, 1 bilhão de anos. Deus vai dar um bom tempo para queimar o bicho.
Não é assim? Você erra um errinho desse tamanho, não é? E paga quantos anos? O irmão, a irmã peca diante de Deus, um pecadinho desse tamanho. E fica 10, 20 anos pagando aquilo. Não é assim? Não é assim, irmão? Uma fraquezinha, uma coisinha errada que você faz, você fica 10, 20 anos para purgar aquilo que você fez de errado. Só que Deus vai te salvar, mas o diabo. Então ele vai ficar por aí 11 a 11 a 11, séculos, pipocando lá. Aí, diz a Bíblia, Apocalipse 21, que Deus vai falar: eis que eu crio novo céu e novo. Amém? Aí os gases explodirão. Vai criar uma terra maravilhosa, um céu maravilhoso, que habita justiça. Você fala, mas não será essa mesma terra? Não, porque as digitais de Satanás estão em todo lugar, meu irmão. Vamos calcular que nessa terra, vamos calcular que fosse essa terra. Aí a irmã vai morar lá no Rio de Janeiro. Passar. Como é que está lá aquela atmosfera do Rio de Janeiro? O diabo. Mas Deus não queimou, não purificou, mas as digitais dele estão lá. Por isso que até nós vai ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. E a carne e o sangue não é do reino do céu. O pecado, irmão, não está na nossa alma, não está no nosso espírito. O pecado está na nossa carne. Carne vai salvar? Carne vai para o céu? Não vai. Então a terra também Deus não vai aproveitar. Amém? Amém? Os tempos não podem falhar. Vamos terminar isso. Agora, depois que o tempo tem sido cumprido, todo o pecado desapareceu, tirado do milênio, o grande juízo do trono branco, um tipo do Espírito Santo. Depois que o mundo estiver em fogo e batizado, seu batismo de fogo santo no céu, todo o pecado desaparece, todos os germes desaparecem, todos os demônios desaparecem, todas as tentações desaparecem, todo o mal desaparece. Então o que faz Deus? Ele pode se colocar sobre a terra, porque todo o pecado se foi. Falando do milênio. Porque, irmãos, Cristo não vai pisar nessa terra enquanto a terra não estiver purificada. Amém? Ele está aqui na terra, mas ele está em nós, ele está na igreja. Amém? Cristo desceu. Eu quero falar sobre o arrebatamento aqui uns dias. Cristo desceu e está na sua igreja. Amém? Amém? Agora, o rapto, como o novo nascimento, que são processos, o rapto também são processos. Nós estamos em processo do rapto. Por isso que as pessoas têm que vir logo, se batizarem, aceitar Cristo como seu Salvador, entrar logo. Porque agora, irmão, pode o tempo acabar. A plenitude do tempo tem vindo, depois que o tempo haja sido cumprido. O pecado desaparece, depois o batismo. Depois que o batismo no mundo fizeram um lugar apto, não tem enfermidade, nem germe, nem espinho, nem carne, nem morte, nem tristeza, nem dores de cabeça, nem velhice, nada para apresentar a morte, nem o mal, muito bem, nada natural, eterno. Então o seu atributo está expresso, porque para começar esteve primeiro. Isto é o que ele pensou. A terra nova será posta em sua beleza do Éden novamente. A nova terra expandirá. Depois do seu batismo de fogo, simplesmente pense nisso, ela pegará fogo e arderá. Os elementos ardendo com fogo abrasador, arderão todas as obras da terra. Explodirá toda a água, tudo se incendiará e escalará. Toda coisa arrebentará. Vulcões estourarão, milhas e milhas do ar voarão ardendo, larvas ardentes, todo germe. O Espírito Santo de Deus purificará todo pedaço, todo o pecado e toda coisa. Todo o diabo será amarrado e lançado no lago do fogo consumidor. A ira do Deus, do fogo, não haverá feras ali para destruir novamente. Quando você caminhar a rua abaixo do jardim de flores, não haverá nenhuma serpente ali para chiar e te morder com sua pessoa venenosa. Ó, não será maravilhoso? Ouçam, ali não haverá nada dessas coisas na terra nova. Será um aterro com um gramado amarelado por uma sepultura? Ali não haverá nada disso. Deus e o homem têm se unido, a noiva e o noivo, o céu e a terra, um e o outro se têm recebido. Deus tem descido para morar no meio dos homens. Seu tabernáculo está com eles. Não haverá mais pecado, nem mais pena. Ali nunca mais cairá uma lágrima da face de uma mãe sobre um bebê. Naquela nova terra não estará, não, está redimida. Pertence a ele para os seus. Foi redimida nisto. Amém. Irmãos, estou lendo aqui o que a mensagem do grande.
nós não damos conta de falar. Nem o profeta, porque o milênio é uma surpresa, estamos falando por algo. Amém? Então, irmãos, olha. Agora, as pessoas não têm coragem de abrir mão e aceitar isso. Preferem ficar nessa lama de Laodiceia. Ah, eu não dou conta, vou com uma denominaçãozinha, porque lá eu posso fazer isso. Vai! É pior, porque os decepcionados não é a prostituta, o ladrão, o assassino, que é o decepcionado. Os decepcionados são os crentes. São os religiosos que serão decepcionados. Então, eu sempre digo isso: ou tudo, ou nada. Amém? A igreja não pode, o mundo não pode prosseguir depois do milênio sem ser mudado. Terá que ser mudada tal como nós devemos ser mudados, pelo fogo santo, para condicionar e fazer um lugar para Ele, que será tido dentro de nós. Enquanto estamos passando através do milênio, Ele está passando através do seu processo de santificação. Ainda deve ser queimada, o qual o sangue redimiu o povo. Isso mostra seu memorial. A noiva tomará esses 1000 anos, porém então tem que ser purificada pelo fogo, tal como você é, seus delegados desta cidade. Delegação, assim sendo, se morres ou vives, que diferença faz? Se ele viesse hoje, ou se vem daqui 100 ou 1000 anos, eu unicamente repousarei até que minha mudança venha. Amém? Então, amados, eu tenho mais algumas coisas aqui, mas nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar de pé? Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.